Bem, vamos então dar uma olhada no editor do Visual Basic, né? Se alguém quiser pegar uma introdução aí da parte de macros, eu comentei alguns vídeos anteriores, né? Vou deixar aí na descrição. Então vamos aqui na guia desenvolvedor, né? A gente está na página inicial, vamos para a guia desenvolvedor, Visual Basic ou Alt F11. Se ele aparecer assim, às vezes ele não é o padrão, ele aparece desse jeito, né? Às vezes ele nem aparece nada, que eu já cliquei aqui no novo. Mas caso não apareça essa parte branca, venho aqui nesse segundo botãozinho, aqui do lado do botão que devolve para o Microsoft Excel, inserir procedimento. Então vamos em inserir módulo e ele coloca o módulo novo. Então, toda vez que eu insiro um novo, ele muda o nome aqui, eu estou no módulo 3, né? É interessante que o Visual Basic apareça duas janelas, né? Então vamos aqui em exibir, que é o Project Explorer, que é essa parte aqui da nossa árvore, né? Aqui tem o senha para criar o comando sol, para usar o solver, né? Que a gente não vai usar agora por enquanto. Mas os objetos que a gente tem, então, o que está aberto? Aqui está a planilha 1 e a planilha 2. As duas planilhas estão abertas aí. Se eu clicar aqui, eu volto aqui para onde eu estou no Excel. Tá? Então, são as duas planilhas que eu tenho aberta. Os formulários que eu tenho aberto, posso clicar com o botão direito e, né, ocultar aqui, né? Ou remover o user form 2 que eu já tinha criado. Dá um sim aqui para ficar. Ele quer salvar, mas eu não vou salvar. Ou eu posso só ocultar, né, se eu quiser. Né? Posso ocultar essa parte aqui. Ou eu posso, de novo, vir aqui em exibir, né, janela propriedades. Né? E então vou na janela exibir Project Explorer. Tá? Essa janela propriedades não tinha falado antes, né? É exibir janela propriedades e Project Explorer para a gente ver o que está aberto e quais são as opções que tem dos parâmetros das nossas propriedades, o que é falso, o que é verdadeiro, as configurações aí que a gente está, de algumas variáveis também. No caso, no caso na planilha 2 worksheet, ou seja, na nossa planilha 2 que a gente está, que é onde a gente está selecionando, né? Então, no caso aqui eu estou na planilha 2, né? Que se eu voltar, se eu clicar na planilha 1, ele seleciona a planilha 1. Tá? Se eu clicar ali na planilha 2 aqui, ó, ou seleciono por aqui, eu vou para a planilha 2. Tá? Então são opções que é interessante ter caso elas não apareçam aqui quando eu for criar aqui o novo módulo. Tá? Bom, normalmente a programação em Visual Basic, ela começa com um comando que é no caso se eu for criar uma macro, né, que é o sub, nesse formato aí, ó. Eu vou aumentar até, ver se consigo aumentar o tamanho da fonte desse negócio, tá? Que é aqui, vamos ver, formatar. Aqui eu não me lembro agora se eu consigo mexer no tamanho da fonte, formato do editor, ou botar aqui, ó, tamanho texto normal, botar tamanho 16 aí, ó. Agora sim. É que ele está compilando já, mas eu não pedi para compilar. Então, eu o tamanho da fonte, então eu vou botar aqui em sub, macro, vou chamar de macro 1 a macro que eu estou criando, abrir e fechar parênteses. E aí tem uma opção aqui, quando eu crio o comando sub, ele já cria um comando que é o end sub, que é o final aqui do meu procedimento. Tá? E aí eu posso, tem um comando que é o aspas simples, que é um comando de comentário. Então eu vou colocar aqui, ó, macro 1, que seria a minha macro, tá? Que é um comando de comentário aqui, né? Que eu estou colocando, né? Que na verdade o nome da minha macro, né? Que eu estou chamando de macro 1, tá? Uh, deixa eu só revisar uma coisinha aqui, porque dependendo da versão, vamos ver uma coisa aqui. Beleza, então aqui no caso, na maneira como está configurado, né, quando eu dou um Enter, ele põe em verde aqui, né, que é como ele formata o comentário quando eu criei essa aspa, quando eu crio aspas simples, né. Bom, e aí eu vou colocar, antes do end sub aqui, vou dar uma tabulação, e eu vou colocar selection, ponto, uh, fórmula, tá, R1, C1, é igual, vou botar aqui, alô, mundo, opa, mundo, em aspas duplas, tá. Aqui R1, C1, tá, row 1, column 1, linha 1, coluna 1. Eu vou salvar isso aqui. É que isso aqui quer dizer o seguinte, né? É que eu criei uma pasta de trabalho que não tem macro, né?
eu tenho que criar aqui, ó, para salvar essa pasta de trabalho com esse recurso e desativar o salvamento automático, selecione salvar, né? Para salvar com os salvamentos automáticos, pode salvar e reiniciar manualmente o Excel. Se você quiser salvar seus recursos com salvamento automático ativado, altere o tipo de arquivo para um arquivo tipo habilitado para macro. Então eu vou dar um salvar aí. E eu vou executar, né? Ou eu posso clicar com F5. Executei, deixa eu ver uma coisa aqui. O que aconteceu no meu Excel? Ó, apareceu aqui o que eu estava procurando, que era o Alô Mundo. No caso aqui eu estou no F8 e eu executei na planilha 1, né? Ali é só salvar, é que se a gente não tem uma pasta de trabalho macros, né, ele dá aquele aviso ali, né? Porque eu teria que criar um projeto, né? E depois salvar as macros daquele projeto, que dá o salvar direto, porque senão tem que reiniciar o Excel para fazer tudo de novo. Mas vejam que o que é esse selection? Significa o seguinte, ó, que esse comando diz que onde eu estou com o cursor, ele vai colocar essa frase aqui. Tá? Na verdade, eu falei que é linha 1, coluna 1, né, mas na verdade esse R1, C1 quer dizer que ele vai ser, né, a seleção relativa a essa posição na célula atual, né, ele vai fazer então, vai colocar o texto que eu quiser. Então, por exemplo, no caso aqui, se eu quiser executar, né, esse comando aqui, né, o user form é F5. Vamos colocar esse cursor aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar. Ó, tu vê que eu coloquei F5. O F5 aqui usando o F5 do Excel, isso aqui é o comando ir para. Então, não posso usar o comando no Excel, vou ter que usar o comando aqui, né? Claro, não só ver como macro, né? Eu vou usar o F5 aqui do Visual Basic. Então, eu selecionei F5 e ele colocou Alô Mundo. Então, se a gente fosse fazer aquela formatação do primeiro exercício que eu mostrei nos vídeos anteriores, né? Eu teria que criar um comando similar a esse aqui, né? Para ele fazer formatação em qualquer célula, e não especificamente na célula D5, como eu havia feito, né? Então a gente tem aqui essas três janelas, né? Que é o Project Explorer, né? A janela de propriedade, a janela de programação aqui, né? E a janela de propriedades, né? Mas isso aí, como eu disse, né? Caso, né, se vá abrir a nossa janela do Visual Basic e não aparecer isso primeiro, a gente pode ativar como eu mostrei anteriormente, tá? E essas configurações nós podemos fazer aqui em ferramentas, né? Ou em formatar, né? Aqui em ferramentas, opções, editor, a gente pode formatar, por exemplo, aumentando o largura da tubulação, né? Formatando aí o tamanho da fonte, como eu falei, né? Tem algumas opções que a gente pode, tem algumas formatações gerais que a gente pode trabalhar, tá? O Project Explorer, tá? Ele mostra todas as pastas de trabalho abertas, né? E os add-ins aqui, os suplementos que estão carregados aqui, né? Então, quando eu clico no mais, ele abre tudo que está carregado. No caso que solver, o solver é o padrão dele, por isso que ele está pedindo senha, tá? Porque a gente não usou o solver nosso aqui, né? É o solver padrão que tem no Excel, que pode se chamar também a partir daqui, a partir de Visual Basic. Se eu clicar com o botão direito em um componente, né? Por exemplo, vou clicar aqui, ó, botão direito e colocar em exibir código, aliás, exibir objeto não, exibir código, ó, exibir código. Ele vai mostrar, não tem nada, né? Nada. Porque eu não fiz nada nessa pasta de trabalho. No caso da planilha 1, vou clicar com direito, exibir código. Também não tem nada. Planilha 2, exibir código, que é o código que eu acabei de digitar relativo à pasta que é a planilha 2. Tá? Então, um atalho interessante para exibir esse Project Explorer é clicar em Ctrl R. Tá? Também é um atalho de teclado. Se eu quiser inserir um módulo, né, então eu posso clicar também com o botão direito, né, aqui no módulo, na guia inserir módulo. Tá? Então, por exemplo, aqui eu estou no módulo 1, né? Módulo 2, aqui é o módulo 3, está vazio, módulo 2, módulo 1, tá? Que, no caso que estão vazios. Então eu posso excluir esse módulo, posso exibir o código, posso alternar pastas. Como eu estou na planilha 1 aqui, ó, e eu quero exibir o código está aqui. Aliás, perdi aqui o código da... Eu estou na planilha 2, na verdade, não na 1, né? Na planilha 2. Mas se eu tiver feito algum código relativo aos módulos, eu posso também mostrar da mesma forma. Né? Quando se grava uma macro, o Excel automaticamente cria um módulo, né? No qual vai se colocar esse código. Né? E a maior parte do código então vai ficar em módulos desse tipo aqui. Tá?
E aí a gente tem módulos de classe, né, que são a maneira que o Excel nos deixa criar os próprios objetos, tá? Então isso também permite que pedaços de código sejam compartilhados entre programadores, né, sem necessariamente que eles tenham que entender como funcionam, né? Então tem essa possibilidade também. Tá? E essa janela propriedades, né, possibilita a edição de propriedades de alguns componentes, né? Então, as propriedades da planilha, da pasta de trabalho, de controle de formulário, né, valores verdadeiros, falsos, valores das variáveis envolvidas nessas propriedades, etc. Né? E várias outras coisas interessantes que a gente pode ver aqui na propriedade. No caso aqui, estou na planilha 2, né? E aqui no categorizado, o que está aparecendo? Por exemplo, aqui permitir cálculo, cálculo automático verdadeiro, permite tabela pivô falso, nome, área de rolagem aqui, scroll area, tamanho padrão aqui, né, das células. Então, e aqui na planilha 1, né, se eu tivesse selecionado propriedades da planilha 1, se eu clico aqui, ó, a mesma coisa, tá? No caso que sai do código, porque eu não tenho código rodando na planilha 1, apenas na planilha 2. Então é isso, vamos ver se a gente consegue agora, aos poucos, né, sem se preocupar muito com essa questão aí de né, se preocupar em saber todos os comandos do Visual Basic e começar a gravar algumas macros usando os comandos, né, a linguagem Visual Basic, certo, pessoal?